O que nasce no silêncio cresce em poder. Você já ouviu essa frase? Então fica comigo até o final, porque hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Qual é a relação do silêncio com aquilo que você pode conquistar? Porque o poder do silêncio é um campo, vamos colocar entre aspas, invisível, que pode trazer a diferença na tua realidade. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Farrell Molina e você está aqui em mais um episódio do nosso podcast Filhos do Todo. Aproveitando, pessoal, quero agradecer a você que está sempre aqui colocando bons comentários, comentários positivos nessas lives que eu faço aqui solo. E muitas pessoas descrevem aqui resultados, né? E colocam boas percepções. Agradeço as pessoas também que seguem nas outras redes sociais, lá no Instagram, @Farrell Molina, @Filhos do Todo. E está sendo bem interessante essa troca, né? Esse momento de conexão com você, inscrito aqui no nosso podcast. Vamos falar então um pouco sobre essa linguagem que eu considero uma linguagem espiritual, que é a linguagem do silêncio. É muito difícil hoje em dia conseguirmos um momento de silêncio. E eu digo assim, parar e refletir sobre algo. Meditar, entrar em concentração, porque, lógico, a gente não vai conseguir alcançar o silêncio total, porque o silêncio total é algo complicado no nosso mundo material. Mas os momentos de silêncio que nós conseguimos em meditação, em práticas, eles podem ser algo muito potente na geração da sua realidade, na conexão que você tem com as ressignificações do dia a dia. É muito complicado a gente falar sobre silêncio hoje num mundo tão barulhento, num mundo onde as pessoas disputam para ver quem faz o barulho maior. Em um mundo onde as pessoas muitas vezes querem sobressair falando mais alto, ou então se colocando numa posição superior. Talvez, para a maioria das pessoas, falte um momento de silêncio. E eu não estou nem falando no momento que você dorme, pode ter uma projeção astral, mas sim em um momento do dia onde você ativa a possibilidade de estar em silêncio, mas como uma frequência, né? Não é a ausência de som, tá? É muito diferente. Mas é uma presença dentro de um aspecto vibracional. Então, quando você está em alta vibração, quando seu magnetismo está expandido, você pode estar de olhos fechados, você pode estar com uma música ao fundo, uma música agradável, com um campo vibracional legal, e você estar cultivando o silêncio interior. Esse silêncio interior promove mudanças significativas e uma irradiação de energia poderosa. E também é algo que é muito interessante e pode parecer dual. Do silêncio nascem as melhores ideias. Quando você silencia aquela voz que está o tempo todo falando na sua mente, e imagens e processos, e você consegue dar uma reduzida, uma respirada, uma soltura da necessidade de ter resultados, você abre um campo interessante para os downloads que o universo traz para você. E também o silêncio no quesito dia a dia é super importante. Por quê? Porque quando a gente vai falar para ter uma comunicação, entrar em contato com as pessoas, muitas vezes acabamos nos empolgando e falando sobre aspectos que ainda não estão concretizados. Então, o silêncio vale ouro. Eu estou dizendo pelo seguinte ponto: quando você não concretizou algo que é notório para que todos possam ver e você começa a falar, você pode gerar um desequilíbrio daquela sua estratégia, porque as pessoas vão dar muitas opiniões, muitas vezes vão te invejar,
vão colocar uma energia contrária, vão te desestimular. E isso eu não estou dizendo em relação a você ter que comunicar pessoas que estão envolvidas naquilo. Pessoas que, por exemplo, vão fazer acontecer. Claro, se você vai reformar a sua casa, você vai ter que informar a, o pedreiro, ao prestador de serviço. Você vai informar quem vai fazer a parte elétrica, a empresa. Talvez você informe alguém da sua família que você vai precisar de uns dias ali. Tudo bem. Quem faz parte do processo é importante que esteja no processo. Mas o que eu estou falando é que muitas vezes as pessoas elas saem falando aos quatro cantos aquilo que estão idealizando, estão formando no campo mental, no campo vibracional, e isso gera uma quebra. Então, cada palavra dita, ela pode alterar o campo eletromagnético. E esse campo pode ser tanto no seu aspecto pessoal quanto no aspecto coletivo. O problema é que quando a gente joga isso no aspecto coletivo, cada pessoa tem uma vibração, uma ideia, um padrão, um objetivo, e aí começa a bagunçar a energia. Por isso que é super importante, quando a gente silencia e começa a ter filmes mentais em relação a algo, não colocar nessa história terceiros, sobretudo terceiros os quais você está idealizando ali aquele filme mental como parte de uma realidade. Mas sim, visualizar uma realidade em andamento através da sua ótica e, lógico, tudo que tiver ao redor é compatível a isso. Por quê? Porque senão você acaba mandando uma informação que também, às vezes de forma até inocente, ingênua, pode interferir no campo de uma outra pessoa que às vezes está vibrando num outro caminho. Qual é a solução para isso? Quando você for visualizar uma pessoa e quer proferir algo positivo, uma palavra, um pensamento, você pode verbalizar o seguinte: que as melhores energias cheguem até você, que tudo aquilo que for compatível com o seu melhor propósito se encaixe na sua realidade, que você tenha abundância em todos os aspectos. Isso é super valioso, por quê? Porque aí você não descaracteriza aquilo que é o ponto natural de uma pessoa e você está exercitando o silêncio de uma forma ou de outra, porque você não está opinando em relação àquilo, mas você está vibrando em relação a algo. Então, o poder do silêncio também se manifesta através das suas palavras quando você não quer roteirizar a vida alheia, não quer ser o autor da biografia do vizinho. Você só pode ser autor da sua biografia. Por quê? Porque assim você conduz a sua realidade sem interferir no livre-arbítrio de terceiros ou colocar uma energia que muitas vezes não seria condizente para o momento. Agora, quando você emana o melhor, emana prosperidade, emana energias positivas, aquilo que é natural e predisposto a acontecer na vida de uma pessoa, toma aquela energia como algo vigoroso. Então, assim, ouve-se muito falar sobre o colapso da função de onda, né? Sobre quando você fala, você emite, você possibilita, você fixa, você está expandindo. E é algo muito plausível. Assim como quando você silencia e vibra naquela intenção, você também está fazendo algo proporcional a um poder de uma palavra, mas você está em silêncio. Ao mesmo tempo que você está em silêncio, você está emitindo, você está vibrando e você está entrando num potencial energético e vibracional. Magnetismo é algo que, se a gente for observar, e se você hoje puder colocar uma referência sobre o que é o magnetismo, ele está muito relacionado com discrição. Se você é uma pessoa discreta, você vai poder ter um magnetismo interessante ao seu redor. E aí você fica muito menos vulnerável a interferências externas. Por quê? Porque dentro da sua discrição você está
com possibilidades muito interessantes que sim, podem reverberar em realidades de outras pessoas, desde que essas pessoas estejam em sintonia com aquilo que você está vibrando. Então é algo muito interessante, porque a gente vê muitas vezes a palavra desejo, né, de algo. Eu desejo tal coisa, eu desejo tal coisa. E às vezes falar isso para outra pessoa quebra todo o propósito, porque quando você fala, você abre o campo para vibração tanto positiva de alguém como negativa. A gente não está muitas vezes com o termômetro afiado. Então, quando você fala algo, você está abrindo o campo para positividade, mas também para negatividade. Então, é aquela coisa, quando acontece, todo mundo não fica sabendo. Se a gente colocar essa máxima numa caixa, é muito interessante. Se a gente também entender a metáfora do imã, né? Que é quanto mais silencioso, mais centrado, quanto mais fala, mais perde o magnetismo. E isso não é algo taxativo em relação ao poder da comunicação, até porque eu estou me comunicando aqui. Mas tem um direcionamento em relação a isso. Tem um direcionamento em relação à matemática, a um compartilhamento de reflexões. E esse compartilhamento de reflexões serve para você na sua caminhada espiritual, energética, vibracional. Todos os grandes mestres da humanidade, eles passaram conhecimentos através da tradição oral. E muitas vezes não tinham a tradição escrita. Então, através da tradição oral, da verbalização, esses conhecimentos acabaram sendo difundidos. Em todo caso, alguém precisou escrever e repassar isso. Pode ser que na hora de repassar, isso possa ter uma quebra do ensinamento central. Então não tem como ter o controle disso, porque na antiguidade não tinha essa capacidade de ter os arquivos originais, por exemplo, de uma passagem bíblica ou de uma passagem do Gita. Mas nós sabemos que com essa tradição oral também tinha a tradição iniciática. Então todo o poder vibracional estava mantido ali. Mas mesmo assim ainda está plausível e suscetível uma certa discrepância em algum ponto, tá? Então a gente está falando sobre esse poder de comunicação que muitas vezes acaba, né, se abrindo e trazendo intenções diferenciadas, né? A energia da intenção, como eu estou falando da intenção, né? Como a intenção é pura, você coloca a intenção pura em algo, ela começa a ter um campo de preservação no silêncio. Pensa no seguinte, é valioso isso. Se você ainda não conquistou uma vaga de emprego, mas sabe que ela está vindo até você, e você informa para um monte de gente, as pessoas que não estão muito bem intencionadas ao seu respeito, elas podem arquitetar algo para te prejudicar. As pessoas que estão bem intencionadas vão ficar numa expectativa além do normal. Então, não é muito mais agradável você informar, até para as pessoas que você quer ver bem, quando aquilo já está concretizado, para que não haja também um banho de água fria em pessoas que querem ver o seu progresso? Então, o exercício do silêncio ele é super importante, porque vem desde os primórdios da espiritualidade. O Buda, que é o Siddhartha Gautama, alcançou o estado búdico. E ele falava sobre a nobreza do silêncio. O silêncio é nobre. O silêncio, olha só a metáfora que vem aí. A dualidade disso. O silêncio, ele é o som da consciência desperta. Então, olha só, a voz do silêncio, tem um livro da Teosofia, da Annie Besant, que é a voz do silêncio. O que seria a voz do silêncio? Seria justamente esse estado que eu comentei, que é a consciência sendo desperta através de um processo silencioso. É onde as ideias fluem com a maior diversidade possível, né? Ainda falando sobre mestres, né? Falei sobre Siddhartha Gautama, não tem como não falar de Jesus, né? Que é uma referência
no Ocidente, quando que Jesus teve um processo de expansão e de revelações e de provas e tudo mais? Quando ele iniciou o seu período de recolhimento lá no deserto. E aí ele teve muitos insights, muitos contatos, muitas provações, com números simbológicos também. E aí ele começou sua missão. Então ali o processo de interiorização foi super importante para essas grandes figuras. Se foi importante para elas, em quem você vai se espelhar? Nos falastrões ou nas pessoas que mantiveram um bom papel na humanidade e trouxeram um significado diferente? É muito, muito simples. Quando você está numa adversidade e pretende se comunicar, falar pelos quatro cantos e está nervoso ou nervosa, provavelmente você vai falar besteira, hein? E aí, se você não fala aquelas besteiras, você se segura, vai lá, faz uma respiração, toma um chá de camomila, se recolhe e espera se acalmar, provavelmente você pode passar a mesma mensagem de uma forma muito mais inteligente, muito mais compatível com aquilo que você quer passar sem ofender ninguém e muito menos ofender a sua própria pessoa, porque você está, de repente, tendo uma atitude que não é bacana. É muito complicado a gente falar sobre o silêncio porque ele é algo muito relativo também, né? Muitas pessoas aparentam estar em silêncio, mas estão em plena aflição interior. Estão sofrendo interiormente, estão com a cabeça em movimento, né? E isso é algo muito próprio. Mas existe uma escola no silêncio, até Pitágoras tinha essa prática, né? A escola do silêncio, onde você tinha que ter 7 anos de aprendizado até você ter a possibilidade da fala. Ou seja, o neófito não poderia estar falando em seu processo de lapidação, no seu processo de estar galgando os degraus do conhecimento. A partir do momento que esse neófito está subindo um degrau e ele se torna um hierofante, ele passa a ter o poder da palavra e ele passa a ser o condutor dos iniciados, dos que serão iniciados. E assim, tem um contexto muito simbólico nas nossas caminhadas do dia a dia, naquilo que nós estamos procurando fazer. Se somos ainda neófitos em uma causa, precisamos ouvir muito mais do que falar. Se você hoje se matricula numa aula, num curso, numa faculdade, você concorda que você vai ter que ouvir mais do que falar? Se você estiver falando mais do que você está ouvindo, tem alguma coisa errada. Agora, se você está em um processo terapêutico, um processo de descoberta, e tem um profissional ali, obviamente que você deve falar mais. E o profissional vai te trazer um direcionamento. São pontos diferentes de uma observação e de um processo de lapidação interior. Então, se a gente for fazer uma volta na linha do tempo, né? Se a gente vai para ordens antigas, monastérios, templos, a voz, ela sempre foi colocada como um instrumento a ser usado com um propósito. Por exemplo, se você está num rito, um rito respeita uma sequência dentro de uma ordem fechada. Até mesmo se você vai entrar numa missa. A missa não tem uma sequência que você já sabe quem é católico, quem é. Vai ter uma sequência, tem uma ritualística lá. Segue um rito. Quando você está dentro de uma ordem iniciática, existe um rito a ser respeitado e esse rito ele vai ter que se repetir para cada cerimônia. E existem ritualísticas que se segue um rito, mas durante a cerimônia tudo se desenha de uma forma ou de outra. Mas o poder da palavra e da simbologia
sempre estará presente ali para ter uma representação. E aí, a gente traz agora tudo isso para a nossa realidade atual, né, que está muito em alta, né, os assuntos relacionados a neurociências. A neurociência e a energia pessoal. Então, assim, o ato de você falar sobre algo já está sendo estudado como a emissão de uma informação poderosa. Quando você faz o experimento lá do Masaru Emoto, que é super conhecido e todo mundo já falou sobre isso, sobre falar, intencionar para um copo d'água, palavras positivas ou negativas, você observa um resultado diferente. Ou seja, você tem um campo de ação atuando ali. Você tem ao mesmo tempo, uma recompensa cerebral daquilo que você emitiu. E aí você tem um resultado também orgânico daquilo que você falou. Porque às vezes se você fala algo só da boca para fora, é uma falsa sensação de realização. Agora, se você fala algo emitindo uma energia, é excelente. Existem palavras que você vai falar que você, mesmo que você queira colocar um tom positivo, não vai ter positividade, e as palavras que você vai falar com positividade, por exemplo, amor, não tem como, amor. Mesmo que você fale com deboche, a vibração da palavra se mantém. O contexto arquetípico se mantém. Mas vai da sua intenção. Se você fala da boca para fora, não tem a energia necessária. Então, assim, você tem que reduzir, nós todos temos que reduzir a energia daquela execução, da idealização da execução do plano. E somente vibrar na questão silenciosa para que se desenhe uma possibilidade aí em pontos essenciais, tá? Por que o silêncio, então, é essencial para o poder de manifestação? Você já fez essa pergunta? Aposto que deve ter surgido na sua mente. Porque o poder de manifestação é muito individual. É a tua conexão com algo superior, com o tudo que está em tudo, com o campo, com essa presença que é inexplicável desde das épocas mais antigas até hoje, mas que tem tantas referências de cocriação em todos os livros, né? Então, quando você pega, por exemplo, até a cultura egípcia, né, que tem uma ligação muito esotérica e mística, ela vai ter o processo da magia verbal. A magia verbal ela é muito mencionada nessas tradições. Por quê? Porque eles entendiam muito de magnetismo e de vibração. Quando você vai para o Oriente, você tem a tradição dos mantras. E olha que interessante, os mantras eles podem ser entoados como palavras, né? Como uma mantralização verbal, mas também como pulsação de luz nos seus chakras. E isso você faz de forma silenciosa, mas você está emitindo a informação. E tudo parte de um silêncio. E tudo parte de um processo de ressignificação. Quando você fala sobre dopamina, você tem algumas referências do que pode gerar a dopamina, né? E o silêncio ele pode ser essencial para que através da sua dopamina você consiga direcionar a energia e o foco para uma realização. Então, qual é o teu momento do dia, se é que há esse momento, que você consegue ficar totalmente em união ali com uma força superior. Primeiro reorganizar os seus pensamentos, depois começar a manter um foco no seu interior e depois direcionar a vibração que você está canalizando. Tem esse momento no seu dia? Responda essa pergunta para si. Ah, já tem esse momento, então beleza. Vamos lapidar isso? Ah, não tem esse momento. Será que não seria legal você começar a pensar se você pode começar a ter? É tudo um plano que está em aberto aqui. Você pode estar estudando sobre vibração, sobre o sigilo das questões, sobre o processo da criação.
E tudo isso é um mistério que pode estar envolvido com várias tradições. Mas todas essas relações criam um campo favorável, e se não houvesse um campo favorável dentro de muitas possibilidades, a gente não teria, né, a continuidade de certos assuntos. O que eu vejo assim, que esses assuntos eles vão progredindo, né? No começo as pessoas estudavam os livros religiosos, porque alguém, era um sacerdote ali, passava. Depois essas pessoas começaram a entender que existiam ordens fechadas, ocultas, que estudavam além de tudo isso e que nos momentos que eles estavam ali não era pertinente que pessoas de fora pudessem saber, porque era algo muito direcionado. Então a prática do silêncio é muito comum em ordens iniciáticas, por exemplo, na maçonaria, na Ordem Rosa Cruz, dentro de sintonias voltadas para o hermetismo. Por quê? Porque existe ali um compromisso do próprio adepto de estar em sintonia com aquelas situações, naquele momento, naquela egrégora, naquele templo, para realizar o rito. E isso pode ser levado para o seu dia, para as suas ações, para as suas materializações, né? As escolas herméticas dizem o seguinte: que o silêncio é super importante e que o segredo guarda o poder. Então, quando você secreta algo, não porque você é egoísta, mas porque você ainda está num processo de maturação para entender o significado de algo, você consegue colocar isso de uma forma exteriorizada, muito mais efetiva, para que contribua quando você realmente estiver dentro do foco. O mesmo paralelo com quando a gente fala em relação ao organismo humano, né? O organismo humano ele tem ali a sua codificação e, o DNA ele está agindo o tempo todo ali de forma silenciosa. Ele está criando todo momento uma possibilidade, às vezes está cocriando uma vida, um homem, uma mulher estão colocando o seu DNA à disposição para uma nova vida e ele está trabalhando ali para que uma vida continue existindo e a vida continue existindo mesmo aqui no nosso planeta através desse processo. Agora, quando você transforma esse silêncio, ó, regra de ouro, o silêncio que você tem, a sua alquimia interna, a sua transformação interna, você transforma em intenção, você começa a ver a ação na matéria, muitas vezes sem você ter falado nada, porque você apenas emitiu. Agora, o grande momento, muitas vezes, que as pessoas esperam é que haja uma verbalização sobre algo. Às vezes as pessoas esperam anos e anos e anos por uma informação. Vou dar até o exemplo aqui do Jiddu Krishnamurti. Jiddu Krishnamurti, ele foi encontrado, vamos colocar assim, pela sociedade teosófica, através de vários insights, no local onde ele vivia. E foi informado que ele seria um avatar da nova era. Era essa a questão que era colocada em cima dessa figura, que, ao meu ver, é uma figura que eu admiro, tem um trabalho formidável. Jiddu Krishnamurti, ele rompeu vários paradigmas. Certo, a vida inteira ele foi preparado, teve toda a preparação esotérica, iniciática, passou por muitos problemas em relação a obstáculos, passou por processos de iluminação árduos, catarses e tudo mais, tem tudo isso muito bem descrito, né, na ampliação energética e sensorial que ele passou. Até que todos idealizavam que ele chegasse num grande momento e falasse a público sobre quem ele era, sobre qual era a missão dele. Todos estavam esperando por isso. Foi um momento que foi esperado por anos, por pessoas que estavam ali aguardando o anúncio do avatar da nova era. Ele chegou publicamente e disse: eu não sou essa pessoa que vocês estão esperando. Ou seja, a comunicação dele
rompeu expectativas de muitas pessoas. E aí ele foi lá e não prometeu nada. Não prometeu nada, houve um rompimento de uma expectativa, mas ele entregou tudo o que ele podia. Ele fez um trabalho maravilhoso, mas ele silenciou aquela expectativa que todos colocaram em cima dele. Ele tirou o peso de uma nomenclatura, de algo que deram para ele como um título e realizou um trabalho formidável. Tanto que ele é conhecido como guru anti-gurus, mas não deixava de ser um, mas não se autodenominava. As pessoas sentavam ao redor dele para o ouvir, estavam interessadas, mas ele estava realmente caminhando dentro de uma questão muito de interiorização, muito do indivíduo ligado ao todo e das responsabilidades individuais, onde as pessoas esperavam que um avatar ou um guru chegasse para carregar as responsabilidades de todas as pessoas, e fizeram isso com Jesus, fizeram isso com outros, e não entenderam que não era esse o grande propósito, era a libertação da necessidade de você ter que ter um salvador. Essa seria a lição que alguns mestres trouxeram. Não depositar os pecados, ou como você quer dizer, em cima de uma pessoa através do poder do verbo, mas silenciar aquilo que você tem para entender que as respostas partem através de um momento de silêncio. Então, vamos dar outro exemplo aqui de pessoas que tinham o silêncio como uma ferramenta valiosa e fizeram muito pela humanidade. O Nikola Tesla, que foi uma grande mente da humanidade, e que foi também muito desmerecido e ocultado, né, por motivos também relacionados ao campo material, ele trabalhava num silêncio, ele procurava entrar em silêncio, porque ele dizia que assim ele conseguia ter uma conexão muito melhor com o universo e com as vibrações relacionadas ao propósito de intenção do trabalho. Ou seja, se você começa a espelhar esse tipo de comportamento que ali a gente está falando, está classificando como gênios da humanidade, tiveram, você começa a te dar um valor maior para o silêncio. E digo, não é o silêncio absoluto, mas você conseguir silenciar em meio ao caos, que é um grande desafio que eu vejo que as pessoas enfrentam, que todos nós enfrentamos, né? O Leonardo da Vinci também, em seus momentos de silêncio, ele mantinha ali suas escrituras, né? Ele colocava suas codificações e dizia que também isso era um grande segredo que ele tinha lá para o seu processo criativo. Ele ia lá, num momento de silêncio, onde ninguém poderia interferir, e colocava suas codificações lá de forma escrita, mas interiorizando um silêncio. Então, muitas pessoas tiveram projetos valiosos, muito bem sucedidos, porque elas guardavam em segredo até o lançamento. Então você mantinha a aura daquilo intacta, para que não houvesse interferências. Por quê? Porque assim entendem que o magnetismo fica maior. Até se a gente for falar sobre estratégias, né, estratégias governamentais, estratégias da antiguidade, que não envolve tanto uma espiritualidade, mas envolve reinos, monarcas e tudo mais, eles também utilizavam o silêncio como ferramenta de proteção, como ferramenta de poder, para proteger o seu espaço em relação às estratégias que estavam sendo traçadas. Então a gente vê que existe uma importância muito grande em relação a isso, né? Existe até um dito popular que fala assim: falador passa mal. Aquela pessoa que sai falando aos quatro cantos tudo o que pensa também, ela pode cair numa cilada. Por isso que é super importante a gente colocar esse filtro, né? E aí, voltando pro campo da manifestação, é super importante isso que foi mencionado. Quando o campo vibracional encontra um momento de silêncio, você tem a possibilidade
de organizar naturalmente as suas energias, a sua vibração e, consecutivamente, você vai estar com um canal mais limpo ali, uma troca mais limpa, conseguindo conectar, o seu campo com o campo das possibilidades infinitas, com tudo que está em tudo. Então, assim, você fala, você emite uma onda. Você silencia, quando você silencia, você permite que o universo capte aquilo. Você entra em sintonia com o universo. Então é muito legal você fazer verbalizações e tudo mais. Mas naquele momento que você silencia e emana, você está trabalhando exclusivamente pontos de energia, pontos de ligação, que é uma conexão interessante com o todo, né? Quando você silencia, você está. Vamos colocar aqui uma metáfora, algo para você entender. O silêncio é como se fosse a rega de uma semente que está germinando. A semente ela está germinando ali através de um processo natural que ocorre em silêncio, que ocorre através de um processo de silêncio. É muito interessante ter uma prática aí. Vamos colocar uma prática para você realizar por 21 dias. Você consegue ficar pelo menos 2 minutos durante 21 dias, escolher um momento e ficar em silêncio, sentado, ref numa reflexão interior? Ou escrever alguma coisa, ter uma ideia, algo que seja inovador para você, mas que você não conte a ninguém até que seja concretizado, respeitando aquela regra que se você precisa de uma prestação de serviço, obviamente você vai ter que solicitar essa prestação para que o seu projeto seja feito, mas não dar detalhes de como vai ser e tudo mais. Se você consegue fazer isso, exercita. Por quê? Porque é um exercício super valioso. Se todos os dias você conseguir parar pelo menos 2 minutos, de repente você pode até cronometrar, se você é uma pessoa que tem mais ansiedade ali, né? Cronometra, sabe? Não tem importância que haja uma música de fundo, mas aquele momento que você fecha o olho, que você reorganiza a sua mente, que você pode até ter um filme mental, mas você procura ter uma naturalidade em relação àquela ação. Faz isso e começa a divagar sobre qual é o resultado. Por quê? Porque você vai anotar o resultado, você vai conseguir mensurar como é que foi você ter essa prática, e aí você começa a ver, olha, se deu certo, vale a pena, vamos continuar. As coisas estão fluindo, sabe? Você tem uma observação energética sobre a coisa, sobre como ampliar essa sincronicidade, que é o nome que se dá, a coisas que começam a acontecer e você acredita que, nossa, que coincidência, mas pode se trocar o termo por sincronicidade. As portas abertas começam a ser mais fluídas na sua vida, e digo mais, não é só portas abertas, as portas certas se abrem, né? E você consegue mantê-las abertas. Ou mesmo as portas que estão se fechando, você ter a chave correta para abri-las nos momentos adequados, para que você tenha os resultados adequados, sabe? Tudo através do silêncio, que é uma linguagem que o universo traz para que todos possam entrar em sintonia e igualitária. O universo está aí para todos. É um poder que não se explica. É um poder que você sente, que você emana, que você entra em intersecção. Quando você reflete sobre isso, você entende que o poder do silêncio é algo super poderoso, super aplicado e também já salvou muitas vidas. Já também trouxe muitos progressos para a humanidade. Em contrapartida, o não silêncio, muitas vezes, fez com que muitas coisas ruíssem, que muitas coisas fossem colocadas por água abaixo.
E aí é que a gente tem que entender a sintonia disso, o que falar e o que silenciar, né. Cada um precisa ter esse exercício diário, porque a comunicação é necessária. A comunicação direcionada é necessária. A estratégia em relação à sua própria energia também precisa ser direcionada. E é lógico que leva um tempo para a gente poder se acostumar em relação a isso. Mas sabe quando vem aquela voz, aquela vontade de falar algo que você está pensando e que você pensa: "Não, não vou falar agora", mas mesmo assim você fala por uma questão de impulso, então é nesse momento que você pode exercitar o teu silêncio. É nesse momento que você fala: "Qual o sentido de eu abrir a minha boca nesse momento para falar isso para esse número de pessoas? É uma informação num caráter didático ou é uma informação no caráter dessas pessoas saberem o que está acontecendo na minha vida no momento?". Olha só, ponto. Põe na balança isso. Se for didático, se for algo, no quesito de informação, é preciso comunicar. O professor comunica o aluno uma matéria para que ele possa estudar e ter as suas conclusões. Mas imagina se o professor chega na aula e antes de dar a matéria ele começa a contar sobre as questões pessoais dele, que não tem nada a ver com aquilo que os alunos foram procurar. Os alunos vão embora com aquela história na cabeça, já fazendo um julgamento em relação ao que o professor falou. Agora, se o professor entra numa sala de aula e pode ter um momento de descontração, mas ele foca exclusivamente em passar algo que ele sabe para o aluno de uma forma lúcida, os alunos vão embora com o conceito que foi passado e irão aplicar isso para a sua própria realidade. Então é uma faca de dois gumes para tudo que nós vamos fazer. Vai num happy hour, vão conversar sobre coisas aleatórias, beleza, é super normal, descontração. Mas será mesmo que aquele é o momento para você revelar coisas que estão no seu interior e que podem culminar em algo muito valioso para você? Pensa sobre isso. Na história da humanidade já foi relatado muitos boicotes, né? Muitas situações que as pessoas tinham ali uma ideia, um projeto, e que muitas vezes foi falado no momento errado, sem a devida conclusão, e isso foi parar em mãos erradas. Então, esse exercício, espiritualmente falando, energeticamente falando, até socialmente falando, é super valioso. Até porque hoje a gente vê que a comunicação é colocada de uma forma não muito criteriosa, né? Você liga uma TV aberta, você vê em looping uma informação bastante degradante ali, com bastante violência ou uma situação meio impactante sendo passada. Daqui a pouco repete aquilo. Você fica se você está, por exemplo, na sua casa, você tem a opção de desligar a televisão, de não ver televisão, mas vamos supor que você está numa academia, você está numa sala esperando para ser atendido e está lá aquela televisão. Instintivamente as pessoas vão olhar para algum lugar, né? Ou para o próprio celular ou para a tela que está ali. E elas estão recebendo aquela informação. É comunicação aquilo. É fala, às vezes desperdício de fala, né? Então é muito importante a gente entender isso, né? Os mecanismos também que são usados através do não silêncio para bagunçar o seu silêncio. É sempre primordial refletirmos sobre isso. Qual foi o momento na tua realidade que o silêncio te ajudou? Faz essa pergunta, reflete sobre isso, para que você possa ter um parâmetro e vai marcando. Vamos fazendo tabelas. Em quais momentos o silêncio me ajudou a conquistar algo? Faz uma tabela. E aí, quanto tempo levei para conquistar isso? Escreve também do lado. E aí, você também escreve qual foi o resultado. Aí você pode colocar uma outra relação. Quais os projetos que eu falei e que não deram certo? Por que não deu certo? Para quantas pessoas eu falei? Por que não deu certo? Porque eu relacionei isso, isso e isso. Qual foi o fator que fez com que tudo fosse por água abaixo? Vai relacionando. Desprende dessas coisas que não deram certo, elimina, ressignifica e fica só no seu coração, no seu sentimento,
com aquilo que realmente foi efetivo, com aquilo que trouxe, uma evolução na sua vida, sabe. Isso é super importante. O que que trouxe evolução? Concretização. Fica com isso e começa a seguir em direção a repetir aquilo que deu certo. E aí você vai poder mensurar e colocar também à prova, né, isso em outras realidades. Você já teve o tipo de possibilidade de alguém vir falar algo para você e você falar: "Não, não, não, não fala sobre isso ainda, guarda para você". Quando você percebe que alguma pessoa vai contar algo que é muito pessoal ou algum projeto, você mesmo frear essa pessoa e falar: "Calma, faz lá, espera dar certo para você me falar, não me fala ainda não, não quero saber os detalhes". É muito raro alguém fazer isso. Normalmente as pessoas são ávidas por saberem da vida alheia, estão ávidas por saberem o que vai acontecer, e muitas vezes elas não querem ver a outra pessoa bem ou melhor, porque elas consideram que existe um padrão de comparação. "Será que vai ficar melhor do que eu?". Então faz esse exercício, seja uma pessoa mais criteriosa ao ouvir também. Quando a pessoa vier contar uma lamentação, você fala: "Calma, reflete sobre isso, interioriza sobre isso, porque você vai encontrar uma resposta". Lógico que é sempre bom estender a mão para alguma situação, mas quando alguém vier contar uma tal de uma ideia, uma novidade que ela não executou, você fala: "Calma, você tem certeza que você quer compartilhar isso? Eu faço parte disso, posso ajudar em algo?". Se não, concretiza lá. Eu quero que tudo de bom aconteça com você, mas concretiza lá, depois eu vou saber. Eu vou saber quando eu estiver em exercício. A não ser que eu seja alguém que possa estar nessa jornada, você esteja me convidando para isso, eu seja alguma pessoa que vá prestar algum tipo de serviço em relação a isso, ou seja uma parceria, aí beleza, me informa, me convida. Mas se é algo muito pessoal, que ainda não saiu do papel, coloque em prática lá, eu vou ter a melhor energia para você aqui nos meus pensamentos, mas não me informa ainda não. Faz esse exercício, porque daí vai facilitar também para que quando você estiver fervilhando para falar algo para alguém, você não fale. Você também reserve-se no direito de concretizar, realizar, para então que tudo fique vibrando. Vai ecoar, principalmente se algo que você faz é bem-sucedido, se algo vai, entrar dentro de um aspecto de repercutir positivamente, porque hoje a gente vê que as pessoas realizam feitos e ganham dinheiro com negatividade, com falta de valores, com, a destruição muitas vezes das questões físicas, morais, espirituais e éticas. Estão tendo visualizações, por quê? Porque vira uma bola de neve de sentimentos e negatividade. Se caminharmos em direção à positividade, teremos muito mais momentos de silêncio, de reflexão e, consecutivamente, esses momentos, vão refletir em positividade para a humanidade, em positividade espiritual, em falar pouco, mas falar direcionado, falar certo, fazer mais. O fazer mais é super importante. Quando uma pessoa é campeã olímpica, um atleta campeão olímpico, ele se dedica em silêncio na modalidade dele por anos a fio. A hora que ele está lá executando, por exemplo, um movimento, ele não está falando, ele está fazendo, mas ele ouviu muito os professores dele. Ele ouviu muito as questões fundamentais, os conceitos, os fundamentos. O dia que ele não for mais um atleta, ele entrará no papel daquele que vai passar a informação. Então tudo tem o seu tempo. Até que você esteja com algo totalmente maturado, é muito importante que o silêncio esteja presente e os exercícios propostos aqui possam ser realmente aplicados na sua trajetória. Não é difícil, né? A proposta inicial foi que você se dedicasse 2 minutos por dia, mais 2 minutos que serão valiosos a partir de hoje. Você vai poder ter um parâmetro e fazer as suas próprias reflexões em relação ao que foi pautado aqui, né. A partir de hoje, não é muito tempo, não parece ser tão difícil, mas é difícil você continuar, então você vai ter que ter persistência, determinação e disciplina
fazer as suas mensurações e suas tabelas para que você tenha a sua própria análise, a autoanálise e uma reconstrução de questões que estavam ali adormecidas dentro da sua realidade. Correto? Foi significativo para você isso? Teve um significado legal? Então me informa deixando o teu like, colocando aqui nos comentários se esse vídeo chegou no momento certo para você, se alguém te mandou, né? De que cidade que você acompanha também é muito legal saber que tem pessoas dos 4 cantos aí do nosso planeta assistindo, né? Tem pessoas do Brasil, tem pessoas que colocam aqui estão no Japão, na África, né, na Europa, tem muitas pessoas espalhadas aí, né, pelo nosso globo, assistindo aqui, e isso é muito bacana. Então, um abraço para todos vocês, muita prosperidade, muita luz e muito exercício desse poder do silêncio que está sendo proposto hoje. Espera acontecer para que você não precise informar, para que as questões fiquem estampadas através da sua vibração e daquilo que você construiu, porque você entende que vibrar é muito mais significativo do que falar aos 4 cantos. Beleza, pessoal? Eu vou deixar aqui na descrição, e esse vídeo, inclusive, vai integrar a playlist, né, Farrell Molina, que eu criei, onde você vai encontrar diversos vídeos aqui, todos na ordem que eu fui postando, né? Nós temos as nossas lives com convidados e eu estou fazendo aqui os conteúdos solo. Então aqui na descrição eu vou deixar essa playlist com esse vídeo que está aqui vai ser o último, né? Então você pode assistir todo o caminho aqui das palestras, das exposições que eu estou colocando. Em cada uma delas vai ter algum conhecimento, alguma vivência que eu pude extrair, né, e colocar aqui à disposição, e assim você vai ter uma organização maior. Lembre que também tem um Instagram, @farrellmolina, e um Instagram, @filhos do todo. Então, um grande abraço para você que está acompanhando, ficou até aqui, e eu vejo você no nosso próximo vídeo. Até lá!